Sejam muito bem-vindos a mais um Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, o mais Enamê, e a Sony te vendeu um PSX combando dentro de um Raspberry Pi. E você vai comprar, porque você é um fag do caralho. Fala galera, aqui é o Atila e meu amigo, minha carteira vai chorar no começo do ano, viu? Pelo amor de Deus, é muito lançamento bom, cara. Fala galera, aqui é o Snape e vem meu sequilho lindo, sequilho maravilhoso. E aí pessoal, aqui é o Bruno e o Atila roubou minha frase de efeito. Eu ia falar exatamente que minha carteira ia chorar ano que vem. Quanta criatividade, hein? Porra! Você vê com os meninos aí, viu? Os caras são amigos, iguais, né, aí bicho? tem a mesma ideia, entendeu? Ideia que ninguém usou, né, Bruno? Não. Sim, galera, então é isso aí. Estamos aqui reunidos para falar agora da outra DLC da E3, que é a Tokyo Game Show. A primeira DLC da E3 que a gente falou foi a Gamescom. Essa agora que a gente vai falar, a Tokyo Game Show, é um evento um pouco menor, mas tiveram algumas novidades interessantes, como lançamento de hardware por parte da Sony, DLCs, mais gameplays, como Sekiro, enfim, um leque de games aí que a gente vai dar uma conversada hoje. E sim, e games também que já haviam sido apresentados, mas que tiveram um pequeno incremento ali de mostrar um features novo, uma mecânica, sabe? Um trailer novo, mas que vai completar o que você já sabe sobre algum desses jogos, né? Como um pouquinho do Pokémon e tudo mais. Mas antes de ir pro episódio, eu quero que vocês tenham conferido na descrição, confira os links que lá estarão também, dos trailers, tudo que a gente falou vai estar descrito lá. E também que vocês sigam nosso Twitch e nosso Instagram. O Twitch é twitch.tv/dropframe_ e o nosso Instagram é @dropframepodcast. Beleza? Dá um follow lá que tem live constante no Twitch. E no Instagram já tá tendo um pouco de making off, algumas notícias e um apanhado geral do que tá saindo que a gente julga ser mais importante. Beleza? Então vamos pro papo que vai ser massa e eu quero saber como a Sony vai me escamar agora com esse maravilhoso console novo que está saindo. Foi na madrugada da quarta pra quinta-feira, a gente foi pego de surpresa aí pelo lançamento do PlayStation Classic, seguindo aquela, não diria onda, mas o que a Nintendo lançou ali, que foi o Super Nintendo Classic, a Sony viu, talvez, e resolveu lançar o PlayStation Classic, que, como o nome sugere, é uma maquinazinha menor, né, um console, talvez como um emulador embrulhado numa caixa de plástico. Pronto, exatamente, num case de PlayStation Classic, aquele lá, né, do originalzão, do tijolão. Sim, com a limitação, né, que o fato de ser um emulador não significa que você vai conseguir rodar mais do que os jogos que já tem nele, né? Ele tem 20 jogos anunciados, dentre os quais ele só tem 5 que realmente foram dados os nomes. A gente tem que esperar aí os outros 15. Pois é, e assim, essas versões clássicas eu acho que tem mais valor pra quem é colecionador, sabe? O cara que tem realmente intenção de guardar os hardware lançados oficialmente pela empresa. Mas se você é um cara que vai... porque assim, o preço não é muito acessível, convenhamos aqui, porque no emulador com 20 jogos você pagar $100, eu não acho uma proposta muito interessante, não. Apesar de que, como por exemplo o Atila, que é colecionador, não sei nem se ele vai comprar, mas o hardware original da empresa interessa a algumas pessoas, com certeza. Mas a mim talvez não. Porque ao invés de pagar $100 nisso, é melhor o cara gastar, sei lá, $30 no Raspberry Pi, mais 10 numa casezinha de plástico, dá Tupperware, botar dentro, pronto, liga os controles, acabou. Tá jogando. O resto gasta em pizza. Pois é, olha aí como o Bruno é um rapaz sabe, esse bucho quebrado dele nem atua, não. Eita, não tem isso não, viu? Falou da beleza dele. Fico saúde. A Tokyo Game Show começou com essa notícia bombástica, né? Não foi propriamente um anúncio da conferência, mas eu acho que a Sony... Foi uma biribinha, não foi? A Sony alinhou com o começo dessa nova safra de games que foram anunciados aí nessa conferência, né? Novos jogos e jogos que o pessoal já sabia que ia sair. Aí ela botou o PS1 Classic aí pra começar a fogueira de novidades aí. Eu acho que, assim, concordo, não é um console, assim, pra gente que atrai gamers fissurados, assim, no primeiro momento, mas eu acredito, assim, vai puxar muito pra estratégia que a Nintendo usou, que é a nostalgia, né? Você vê aquele, sei lá, aquele pai de família que tem 45 anos, ou sei lá, que jogou muito Play 1 na época, ele vai ver aquilo nas prateleiras e vai comprar, cara, até pra mostrar. Tá parecendo que tu tem 45 anos, porque tu tem nostalgia com o PlayStation 1, cara. Não, cara, mas o Play 1, tem gente que quando saiu o Play 1, ele já tem tinha mais de 20 anos, cara. Mas tem mais de 20 anos. Mas tem gente que quando o Play 1 saiu, cara, o cara já tinha 20, 25 anos. Entendeu? Essa galera já tem gente que quando o Play 1 saiu tinha 100, tem gente que quando o Play 1 saiu tinha 1 ano de idade. Mas um jogo de cara de 100 não joga videogame, cara. Um cidadão de 20, por que 25... não? Então pronto. Cara, eu acho assim, que é muito mais interessante. Bruno tilta muito fácil. Não, pô, é porque o cabo da faixa etária de 20 a 30 anos tem
Joga videogame, porra, naquela época também. Não, falou disso. É porque tu fica com aquele cabo de 45 anos, pensa mesmo um gordão fumando, sentado na frente da pilha de papel, tá ligado? Quando tu menos esperar, a gente já tá na cidade aí, bicho. E o pior que é mesmo, viu? Eu acho que é muito mais interessante a proposta que a Nintendo fez, entendeu? Nintendo trouxe um console, o primeiro console dela, né, que é o Nintendo de 8 bits. Pouquíssimas pessoas hoje que acompanham o console dela tiveram a oportunidade de jogar Nintendinho, certo? Tem muita criança, muito jovem aí que não pegou a fase raiz da Nintendo e faz sentido ela lançar um console mini do NES e do Super Nintendo, certo? Mas eu acho que PlayStation Mini não é muito a proposta ideal não, cara, porque tu consegue jogar PS1 no PS2, no PS3, no PSP e no PS Vita. Mas é que tá, cara. Desse, é pela nostalgia, é pela aquela embalagem cinza, aquela formato realmente, PlayStation 1. Mamãe Sony chegou a bater o pau na mesa aqui. Eu tenho esse aqui pra você que é colecionador, pra você que é nostálgico, e é um console original da empresa com os jogos originais pra você. Sim. Agora vai lá e compra. Mas é muito pouco, macho. É muito pouco. Eu acho como o Bruno fala, cara, que eu concordo mais com essa linha assim de raciocínio. Eu acho que talvez tenha sido isso que eles seguiram mais, porque a nostalgia talvez seja um apelo muito maior pra esses consoles, porque mesmo o público que não teve a oportunidade de jogar o Nintendinho, que é um videogame muito datado, e o PlayStation 1, nesse caso, eu não sei se os jogos que tinham, por exemplo, naquela época do 8 bits, é muito interessante para essas gerações novas. Talvez eles não tenham, sei lá, muito gosto por jogar algo tão datado, que é tão simplório. Os jogos hoje são muito mais complexos, né? Então, eu acho que a visão de mercado que eles tiveram com isso é realmente tentar pegar na sensação de nostalgia das pessoas e você comprar aquilo mais pra ter. Eu duvido muito que uma pessoa que vai comprar um PlayStation Classic desse vai ficar jogando de fato o videogame durante muito tempo. Não, aquilo ali vai ser uma coisa que ele vai botar na prateleira e vai lembrar como o PlayStation 1 traz lembranças boas pra ele, sabe? Agora, eu acho que tem uma coisa do PlayStation Classic que tá trazendo um grande problema com esse lançamento, com esse anúncio da Sony. É que o anúncio tanto do Nintendinho como o Super Nintendo por parte da Nintendo, você sabia quais eram os títulos que iam vir já no lançamento. Ou seja, se você quisesse fazer o pré-order, você quisesse comprar já no momento em que foi anunciado, tu já sabia o que vinha junto com o console, né? No caso do PlayStation Classic, são 20 títulos também que eles dizem que vão ter, só que eles só anunciaram 5 títulos. Eu acho que existe uma razão para eles terem feito isso, mas isso meio que prejudica quem queira comprar já de cara. Porque, cara, o console vai se resumir àqueles 20 jogos. Se você vai fazer pré-order do negócio, que você só sabe 5 deles, e ainda vão anunciar os outros 15, eu acho que é um tiro meio no escuro, sabe? Mas a razão pela qual eu acho que eles fizeram isso é porque, diferente da Nintendo, que botou uma boa parte de títulos que eram first party, né, nos consoles Classic deles, os títulos que saíram pro PlayStation 1 eram muito mais títulos de third party, entendeu? Então eu acho que tem uma questão de direitos envolvidos que é muito mais burocrático eles trabalharem para poder lançar. E muito mais pesado. E justamente por isso vai justificar um preço de console mais caro do que os outros que estão saindo, entendeu? Vai ser bem complicado pra Sony lançar isso aí. Lógico que é evidente que, por exemplo, você pode esperar um Gran Turismo nesse console, mas, tipo, pra trazer Final Fantasy vai ter que pagar, pra trazer Tekken vai ter que pagar, pra poder trazer Metal Gear Solid vai ter que pagar, e por aí vai, velho. Tipo, nada é base da Sony, nada foi criação da Sony, coisas pontuais. Eu acho que muitas dessas empresas vão querer chegar na Sony pra pedir que os jogos deles estejam nesse console mínimo. Eu acho que tem essa chance. Existe também, propaganda. É uma oportunidade de aumentar, você divulgar... aumentar o valor da marca, porque ela vai ter mais exposição, né? Mas isso também gera um gargalo, né? Porque se você só tem mais 15 para escolher, você tem que escolher muito bem. Você tem que saber quais são as soft houses que vão ser contempladas com isso. Então, é mais complicado fazer isso num console como o PlayStation 1 do que você fazer nos consoles que a Nintendo já lançou, eu acho, né? Agora, um outro problema que eu vejo, que talvez seja o principal, é que tanto os jogos do Nintendinho como do Super Nintendo, eu acho que era mais fácil você pegar pra jogar porque eles envelheceram melhor. Talvez não tanto do Nintendinho, porque os jogos 8-bits são realmente muito velhos, mas os do Super Nintendo você consegue jogar tranquilamente hoje em dia. São jogos que envelheceram bem pelo estilo gráfico deles, né? A maioria usava sprites. Mas os do PlayStation 1 são muito datados porque era a primeira leva de jogos 3D, cara. Muito.
Então é difícil você pegar o jogo pra jogar hoje em dia e realmente achar aquilo bonito. Eu acho que meio que atrapalha, tá feio, hoje em dia há um ponto que atrapalha você aproveitar o jogo. Mas, novamente, se for direcionado para um público nostálgico, quem já zerou o jogo na época vai ter prazer em rejogar esses jogos. Então, existe um público pra isso, né? Não tenho dúvida que isso vai vender. Eu posso até não gastar. Eu não sou o público-alvo pra esse tipo de console. Vai vender pra porra isso aí, cara. Mas vai vender muito. Vai vender. E outra, a SEGA tá lançando o Mega Drive Mini aí dela ano que vem. Não tenha dúvida, ela vai lançar provavelmente o Saturno Mini e com certeza vai ter o Dreamcast Mini, cara. E vai vender muito do mesmo jeito. Sim. E o Atila vai ser o primeiro a comprar, viu? Digo, não, ó, por exemplo, o Saturno, já começou dizendo não, sabe? O Saturno Mini, se vier com grandes clássicos do Saturno, eu acho que eu me arriscaria sim a comprar, porque eu acho que hoje em dia, cara, eu comprei o Saturno ano passado. A primeira vez que tinha visto quando adolescente um Saturno, joguei muito pouco nele e comprei ano passado. Só que, bicho, os jogos do Saturno são caros demais, bicho. Os americanos custam uma fortuna. Eu tô montando uma pequena biblioteca do Saturno baseada em jogo japonês. Pra isso, tipo assim, por exemplo, um console como o Saturno, que os jogos custam uma pequena fortuna hoje em dia, eu acho extremamente válido lançar um console desse. Mas, tipo, um PS1, cara, enfim, bicho, acabou de sair não, né? Tipo assim, tem 20 anos, mas não são jogos que estão esquecidos, bicho. É de fácil acesso, entendeu? O Saturno já nem tanto, mas os jogos do PS1 são muito, tipo, tu encontra em tudo quanto é buraco, macho. Você consegue rodar emulador desses consoles aí facilmente, não é questão do acesso, é o que esse produto representa. Eu tava vendo uma pesquisa num desses fóruns de jogos famosos aí, o Reset Era, perguntando aí, quantos de vocês realmente jogaram o Super Nintendo Mini e o NES Mini de vocês? A maioria esmagadora nem tirou da caixa, cara, é só pra ter, entendeu? E sem contar que muita gente compra pra guardar e vender por um valor mais caro, né? Porque os primeiros que a Nintendo lançou, a primeira leva eles fizeram com uma tiragem muito baixa, era pouquíssimas unidades. Voou nem das prateleiras, porque não chegam nas prateleiras. Todo mundo fez pré-order, comprou pelo preço original e quando você via, tipo assim, 2, 3 dias depois do lançamento, tava custando absurdos. O pessoal vendendo a $500, $1.000, porque sabia que havia poucos no mercado. Nas Americanas tá R$999, cara. Olha aí. O quê? Macho, é um absurdo, bicho. 999 porque se converter, né, e tá... ele tem uma pontinha de lucro. Tem uma margem de grande. Safadeza aí. Tem uma margem grande de lucro e tem um fator exclusividade e eles ainda conseguiram criar essa nova tendência aí de ficar relançando videogame que já estava morto. Eu consigo ver perfeitamente bem porque a empresa faria isso. É dinheiro entrando para eles, é uma estratégia muito bem sucedida. Como consumidor, eu não me interessa. Não é algo que é feito para mim. Mas quem compra também eu compreendo perfeitamente. Bom, no evento propriamente dito, né, na Tokyo Game Show, a primeira grande bomba, assim, pelo menos na minha opinião, foi a SNK, que ela tá ressurgindo das cinzas aí, começou com o KOF 14, e agora anunciaram o novo Samurai Showdown, é mais conhecido como Samurai Spirits no Japão, né? E dessa vez, assim, cara, a grande crítica do King of Fighters 14 era literalmente os gráficos, né? Bem simplórios, assim, nada que chamasse muita atenção. Foi até algo de parecia muitas um jogo críticas. de celular, velho. Parecia um game de celular com resolução mais alta. Falou certo. Tinha acabado de mudar, tinha uma empresa comprou uma parte, né? Chinesa, né? Empresa chinesa. Isso. E aí a direção de arte foi pro espaço. As primeiras imagens que saíram eram horríveis. Deram até uma melhorou, melhorada, mas ainda assim... melhorou, mas ainda dava pra ver que eram escolhas muito ruins, assim, de arte pro jogo. Negócio muito feito de qualquer jeito. Aí quando eles anunciaram esse novo Samurai Showdown aí, cara, um trailer, né? Aí eu já comecei a assistir o trailer apreensivo. Cara, pelo amor de Deus, não vá cagar nos gráficos, não. Aí realmente não cagaram, cara. O estilo gráfico tá bem diferenciado. Parece uma pintura, literalmente assim, uma pintura japonesa antiga. O cenário de fundo, se você prestar atenção, o Eduardo vai colocar todos os trailers que a gente falar aqui, ele vai estar na descrição. Você repara que os cenários de fundo lembram muito aquelas pinturas japonesas. Lembra muito o Okami, eu diria até. O marketing deles fala disso, inclusive, né? Uma das coisas que eles tocam, eles falam primeiro que eles vão usar a Unreal Engine 4, né, no jogo. 4, coisa que o KOF já não usava, né? Já não tava usando a Unreal.
e fala que o jogo tem um estilo meio brush, né? Tipo, meio pintura. Então foi a escolha que eles tiveram. Eu achei legal mesmo, achei bonito. Cara, tá muito legal, os efeitos dos golpes. Assim, pra quem entende pra quem jogava esses games aí da série Samurai Shodown, sabe que o jogo não é muito focado em combo, né? Ele é mais focado nos fundamentos de um jogo de luta, que é no poke, saber se distanciar do oponente, saber a hora certa de atacar e defender. Eu acho que o que mais diferencia ele da maioria dos jogos, pelo menos dos de hoje em dia, é que ele é em torno da mecânica de armas, né? Cada personagem tem uma arma diferente, que tem um alcance diferente, que, enfim, isso aí é uma marca que eles estão trazendo de volta. Eu acho legal. Então, é um foco que diferencia um pouco do que a gente tem atualmente na FGC, né? Sim, tá violento, cara, o jogo. Tem sangue, você vê que tem os mesmos fatais que tinha nos antigos, sangue espirrando. Nos antigos você partia os bonecos no meio, se você fizesse um golpe certeiro quando ele estivesse perto de morrer, você fazia Harakiri, que era se matar quando você disse que não ia conseguir ganhar, uma exclamação. Eu acho que esse aí vai seguir o mesmo esquema. Pelo que eu tava vendo, assim, só uma curiosidade. Esse jogo aí ainda não tem o título final, né? Por enquanto é só Samurai Spirits, que é o título japonês. Não, mas eles já anunciaram aqui no Ocidente, já anunciaram que vai ser Samurai Shodown mesmo. Sim, mas o título, o resto do nome. Ninguém sabe se vai ser 7 ou qualquer outra coisa. Assim, porque em termos de cronologia, esse jogo ele não é o último da franquia, assim, em termos de história. Ele se passa em 1787. Que é depois do 5. Só que o 5 na cronologia é o primeiro. A loucura. Ou seja, esse daí, em tese, é como se fosse o segundo jogo da cronologia. Sendo um pouco à frente do 5 e atrás do 1. Entendeu? Que é um é 1788 e esse é 1787. Ou seja, vai ter muitos personagens. A história da franquia digamos assim, interessante. Eu não conheço muita coisa, não. Não sei também não. Tava só olhando aqui em termos de cronologia, porque o pessoal tava ponderando quais seriam os personagens que iriam aparecer. Aí eles fizeram essa busca de onde o jogo se passaria, pra você ter mais pistas, né? Assim, eu não vou dizer... Porque The King isso é muito forte, né, cara? Eles investem pesado mesmo nessa história. Aí, por exemplo, fatos que acontecem num determinado jogo. Por exemplo, o Iori perdeu as chamas num jogo, e no outro ele tava só com um golpe seco e tal. A SNK investe muito nisso, né? Eu vou dizer que... eu diria que esse jogo aí, cara, ele vai trazer todos os personagens clássicos, pelo menos do Samurai 1 e 2. Nas artworks que mostraram e analisando o trailer, você vê que grande parte dos personagens conhecidos dos primeiros títulos já tá ali, confirmado. Tem a Charlotte, o Galford, todo aquele pessoal. É porque dos que a gente viu no trailer até agora, a gente tem confirmado o Haomaru, né? Tem o Jubei, tem o Galford, tem o Earthquake e tem a Nakoruru. Mas aquela arte que eles lançaram, dá pra ver que pela sombra deles, dá pra ver que a maioria deve voltar, se não todos. Tem o Tantan, que é aquele cara que parece tribal, né? Tem muita gente conhecida ali. E é isso aí. O jogo vai se passar cronologicamente bem no início. Como eu disse, depois do 5. 5 sendo o primeiro, cronologicamente falando. E eu tô aguardando esse game, cara. Eu acho que vai ser muito, muito legal. Eu acho que muita gente que tá ouvindo lembra dele. Porque o Samurai Shodown, ele fez um relativo sucesso no Brasil. Se você mostrar, acho que as imagens do jogo, na época... 16 bits, eu acho que a maioria das pessoas vai falar, eu lembro desse jogo, já joguei. SNK sempre foi forte no Brasil, né? Pois é. Então eu acho muito bacana eles estarem revivendo essa franquia. É uma franquia boa, vale a pena ter um título novo dessa série e pode ser aí um título bacana que talvez integre aí a comunidade de fighting games aí, que sempre... Eu acho que esse aí vai vender, cara. O 14 eu acho que não teve um grande sucesso assim, mas eu acho que esse daí vai vender pra caramba, até porque é um estilo bem diferente. Mais uma vez faz jus ao apelido que 2019 tá tomando, que é o ano dos jogos de samurai, né? Já vai ter o Sekiro, vai ter o Ghost of Tsushima, vai ter o Nioh 2, né, da Tecmo, e agora o Samurai Shodown tá revivendo. Então é o ano, pra quem gosta de samurai, esse é o ano. Assim como teve recentemente aí o ano do arco, né? The Year of the Oak, que tinha Shadow of the Tomb Raider. Tinha uma porrada de jogos saindo com arco como arma principal. É o ano do samurai. Zelda, Horizon, Tomb Raider, todo mundo de arco. O ano da katana. Crysis 3. Bom, outro título aí que a gente pode ver um pouco mais na TGS, a gente teve aí primeiro um trailer, um novo trailer que saiu do jogo, e logo em seguida, algo que saiu de ontem pra hoje, bem recente,
um vídeo novo, é o Sekiro. A gente teve aí quase 15 minutos de gameplay que foi lançado recentemente. O que a gente viu de mecânicas dele são coisas que a gente já tinha explorado nos primeiros vídeos, eles já tinham mostrado, não tem muita novidade por si só, mas deu pra gente ver um pouco mais da mecânica de combate, como é que ela flui, o que é que você precisa fazer e como você pode progredir também evoluindo de uma maneira mais stealth do que você batendo de frente com os inimigos, né? Então, nessa demo que a gente pôde ver, existem 3 principais inimigos assim que eu destacaria, que são os que fazem que você aprenda um pouco mais do gameplay do combate, né? Você precisa jogar de maneiras mais específicas para poder vencer eles. Que no começo do gameplay a gente pode ver a luta dele com um samurai general, né? Que ele testa o que você já aprendeu até então no jogo, de esquiva, de projétil, o que você precisa fazer para derrotar ele, para quebrar a postura dele. Ele não é um boss, ele não chega a ser tão difícil, pelo menos pelo que eu vi no vídeo, ele parece ser mais para um pouco menos do que um mini boss, mas ele vai te testando. Eu acho que é um recurso do jogo para você estar um pouco mais preparado quando você pegar os inimigos mais difíceis, né? Que vão exigir mais do seu domínio das mecânicas do jogo. Mas eu achei bem bacana. Mas o que eu achei interessante no vídeo que tava rodando, inclusive, no PlayStation 4, é que na luta com esse samurai general, eles mostraram muito de algo que a gente até falou em outro Drop Frame anterior, que uma das mecânicas que são legais desse jogo é que, diferente de Dark Souls, ou talvez também de Bloodborne, as esquivas que você faz nesse jogo são esquivas que são mais pra dentro do que pra fora. Ele tem uma mecânica que eu acho que o nome da técnica é Mikiri, ou é Mikiri, não entendi muito bem pelo vídeo, mas é uma esquiva que você faz que você, ao invés de você esquivar pra fora, pra não levar um golpe, você esquiva pra dentro. Isso é uma maneira do jogo fazer com que você seja mais agressivo, com que você vá mais pra frente, né, do inimigo. Que a ideia é que você cause dano suficiente nele, não pra acabar com o HP dele, é pra quebrar a postura dele. A barrinha que fica lá em cima. Então, quando você enche essa barra, quando ela fica vermelha, você consegue matar o inimigo com um golpe apenas, né? Um killing blow. Eu achei isso bem interessante. Já tinha sido mostrado, mas a gente pôde ver um pouco melhor como é que funciona isso agora, nesse vídeo, né? Mostrou também coisas que ele já tinha falado novamente, que era a fraqueza de alguns inimigos, que a gente vê que os inimigos que estão com escudo, você precisa usar o machado primeiro para quebrar o escudo, para conseguir derrotar eles, né? Assim como aquele mesmo inimigo que já tinha sido mostrado no primeiro gameplay, que era uma espécie de um bicho grandão com um pedaço de madeira preso no pescoço, você usa mais fogo contra ele, a fraqueza dele, né? E também os arqueirozinhos você usa mais a espada. Então cada inimigo tem uma aproximação diferente que você pode usar, né? Uma fraqueza que você pode explorar. Os outros inimigos, além do Samurai General, que foi o primeiro que era mais interessante, teve 2 que eu achei muito massa. Primeiro, tem uma parte do gameplay que você tem que passar, que você tem que chegar para um castelo, só que a ponte tá quebrada. Você não tem como transpor isso. Então você tem que descer, mais uma vez, mostrando toda a verticalidade do jogo, que ao invés de você ir apenas num plano, numa fase que é mais retilínea, você precisa descer meio que um abismo, usando o grappling hook de árvore em árvore, e quando você chega lá embaixo, aparece uma cobra gigante. E pelo modo como o cara joga no vídeo, você pode ir mais stealth, né? Eu acho, me parece a melhor opção contra esse inimigo. Você fica escondido na grama e aí a cobra fica olhando, fica ali procurando. Aí você espera ela passar pra poder seguir e entrar na caverna. E o que eu achei muito legal é que mesmo depois que o cara que tá jogando, ele chega na caverna, que ele acha que ele tá protegido, ele não precisa mais se preocupar com a ameaça daquele boss, ele volta e ataca, ele quase entra na caverna, ele causa dano no cara numa área em que você achava que você já tava seguro, sabe? Então, eu acho que isso traz um pouco daquela carga da From Software de tipo, olha, não relaxe, esse é um jogo difícil, ele vai te testar, sabe? Então, às vezes, quando você acha que tá num lugar que o inimigo não alcança, ele vem e te mata e, como em Dark Souls, você perdia, sei lá, 50 mil souls, ficava puto demais. Então, você tem que estar com a defesa sempre alta, né? Você não pode dar mole nesse jogo. Cara, o que tá me deixando bem surpreso é porque eu achava que esse jogo não teria como ficar tão difícil quanto as séries Souls, mas o que dá pra observar a cada trailer é como o Igor tá dizendo, cara, os inimigos estão bem agressivos, você tem que estudar cada inimigo e o que aparenta é que se você for cercado nesse jogo, é morte na certa, porque os inimigos estão assim atacando direto, em cima, é pressão direta e você tem que acertar o momento certo pra poder atacar, pra poder descobrir como quebrar a defesa deles. Bicho, esse jogo tá me surpreendendo. Eu confesso que no começo meu hype não estava grande, mas tava achando, beleza, é só um jogo da From Software, mas os caras estão investindo
pesado no combate. Porque é muito comum nesse tipo de jogo você ter aqueles inimigos mais de preenchimento para poder fazer combo estiloso, combo esticado e tal. Mas nesse jogo não, os inimigos estão atacando, estão avançando, estão impondo dificuldade para você. E eu diria até que em alguns momentos a forma de combate e dificuldade tá lembrando até um pouco o Ninja Gaiden 3D. Os inimigos sempre em cima de você, sempre atacando, e você tem que ter cuidado, porque senão é morte atrás de morte, morte atrás de morte. E tá lembrando um pouco isso, né? Até porque acho que a temática parece um pouco, entendeu? Um pouquinho só. Sim, com certeza. E o terceiro boss que esse demo mostra é uma monja, né? O Corrupted Monk, que você enfrenta ao final, que é de fato o boss que esse demo traz, né? Cara, eu achei muito bonito, a animação dela tá muito fluida, né? O próprio cenário da luta tá muito bem feito, cara. Bem laranja, assim, como se fosse descer as folhas caindo e tal. Isso, esse lance das folhas é muito legal, porque toda vez que ela dá um golpe, você vê que as folhas que estão no chão, elas sobem, tem interação com certos elementos do cenário que eu achei muito bonito, sabe? E esse boss, ele, pelo que o demo mostra, pelo menos o vídeo que eu vi, que foi gravado inclusive rodando no PlayStation 4, o cara morre na segunda fase dela, mas você ainda consegue ver que você luta com ela primeiro normalmente, né? Você, tipo, fica usando o grappling hook se você quiser pra fugir entre as árvores que estão na parte superior da fase, depois você desce pra causar dano nela, mas a segunda fase dela, ela já vira uma série de sombras, e aí ela fica bem mais difícil. Quando você acha que você derrotou ela, ela volta com uma forma bem mais complicada de você lutar contra, né? Porque você tem que se adaptar de novo aos golpes dela, ao que ela faz, e, novamente, muito bonito, muito bem feito, e não só é difícil o jogo de uma maneira geral, como esse boss aí, o cara que tá jogando, ele morre. Você não consegue ver ele derrotando ela, né? Pelo menos no vídeo que eu vi, eu não consegui ver. Morre duas vezes, né? Morre uma, ressuscita e morre outra. Ele usa todo o recurso que o jogo te dá, né? Ele morre, quando ele volta, ele ainda morre de novo, então... Agora você vê, pelo menos o que eu percebi, quando você tem a primeira chance de reviver, o jogo não vai te dar frames de invencibilidade, não. Assim que ele se levanta... Levantou, já leva. Dano. Ele toma uma na cara, meu amigo, que o Life ele já ressuscita tonto, assim, quase pra morrer de novo. Eita porra, cara. Esse jogo aí... Essa fórmula aí de evolução dos chefes, né, já foi aplicada inicialmente no Bloodborne, levaram isso para o Dark Souls 3, né, que começa o chefe mais brando, e quando ele chega mais ou menos na metade do life, ele entra no modo rage lá, bombado, que começa a ganhar golpes novos, mais agressivos. Já é a inspiração levando para as novas franquias que a From Software tá querendo trazer, né, pro mercado. Bom, outro grande anúncio aí da TGS, que tem muito peso, principalmente para os japoneses, foi o novo Kingdom Hearts, né? O Kingdom Hearts 3. Eles lançaram primeiro um trailer curtinho de 1 minuto, aí já no evento eles lançaram uma versão estendida. Ele mostra o mundo do Big Hero 6, né? Que é outra franquia da Disney que fez sucesso. E, assim... mostra personagens dialogando entre si, um pouco do enredo, mostra esse novo mundo que eu já mencionei. E pra variar, assim, enredo de Kingdom Hearts, cara, eu não entendo nada, nenhum criador entende. Ele mesmo revelou aí que ele não sabe onde é que a história tá, o que é que se passa na história. Ele deixa assim pra quem é realmente expert nisso. Eu acho que esse jogo vai ser legal, cara. O gameplay parece estar mais ou menos no nível do segundo, só que com grandes melhorias, né? Não vai ser a mesma coisa. Vai ter a exploração tradicional, você viaja nos mundos meio que em certa liberdade, você pode escolher qual mundo que você vai querer ir, não sei, usar um Unreal Engine 4, né, e eu acho que vai ser um bom jogo, cara. Ano que vem, esse daí deve com certeza vender pra caramba. Não tô num hype muito grande pra esse game aí, mas dependendo de como for a recepção, acho que eu vou dar uma chance pra ele. Cara, eu acho que, primeiro, esse jogo vai ter que vir com um resumo dos anteriores. É muito jogo, a história é confusa. Eles lançaram... você conseguir pegar o time do jogo, você tem que ter pelo menos um resumozinho no jogo, um bônus, alguma coisa do tipo pra poder explicar, porque se você não é fãzão da franquia, não tá acompanhando todos os jogos e tal, vai ficar complicado acompanhar, cara. Mas em termos de jogo mesmo e tal, cada jogo você tá vendo que a Square tá tendo um cuidado com o jogo. Por exemplo, teve o trailer que acho que era no universo do Toy Story, que eles estavam brigando como se fosse tipo no jardim, em frente de uma casa, que no fundo era
uma rua, como se fossem eles bem pequenininhos e um ambiente bem grandão. Aí já teve o trailer já do Piratas do Caribe, que já muda um pouco a arte do jogo, agora com esse... Mais realista, né? Mais realista. Aí teve acho que, não me lembro exatamente qual era a referência, cara, que eles estavam já mais quadradinho, mais Toy Story, não? pra... Não me recordo. Eu acho que sim, eles estavam um pouco mais quadrados. E esse agora também já tá puxando o universo do ambiente que ele tava. Eu achei isso muito bacana na franquia, sabe? Mas dizer que eu tô no hype pelo jogo, não porque eu não sou fã, não porque eu não conheço a história, e eu acho que pra pegar já o barco andando, o bonde andando aí, pra entender a história desse jogo aí, vai ser bem difícil, cara. Bem difícil. Assim, mesmo. Em termos de história, a Square tá dando mais uma oportunidade pra quem não acompanhou ainda a história e tá querendo, né? Eles vão lançar o Kingdom Hearts All-in-One Package, né? O pacote tudo numa coisa só. $99, sai dia 29 de janeiro, junto com mais ou menos a mesma data do Kingdom Hearts 3, né? Ele vai vir o Kingdom Hearts HD 2.8, o 1.5 mais 2.5 Remix e é isso aí. Você pode ter todos os jogos num pacote só e boa sorte para jogar tudo isso aí para entender a história. E o Nomura, mais uma curiosidade, o Nomura ele falou recentemente aí nessa TGS que o 3 não vai ser o fim da série. Vai ter, assim, lógico, dependendo do sucesso do jogo, ele tá disposto a continuar. Não sei se ele vai fazer um reboot, começar do zero, termina essa saga e começa outra, ou se o jogo, ou talvez o jogo continue para um quarto game aí, não sei. Outro jogo aí que a gente pôde ver que foi anunciado nessa Tokyo Game Show foi o Project Judge, né? Que pra quem tá familiarizado com a franquia de jogos Yakuza, com certeza essa pessoa gostou do que foi anunciado em termos de gameplay, em termos de ambientação, porque o jogo segue fielmente o mesmo formato dos Yakuzas que a gente recebeu aí nos últimos anos, que chegaram aqui no Ocidente, né? Porque a franquia originalmente era muito mais famosa no Japão e de alguns anos pra cá começou a vir pro Ocidente e tá fazendo sucesso, tá sendo bem recebido, né? São jogos bem feitos, são produções boas, as mecânicas são muito bem implementadas. E o que a gente vê nesse Project Judge é que as pessoas estão vendo tanta similaridade, já foi comparado em tantos aspectos com Yakuza, que estão chamando ele de um spin-off de Yakuza. E eu concordo que pode ser considerado dessa maneira, porque tem alguns usuários do Reddit, inclusive, que pegaram comparações do que a gente vê nesse trailer com o que a gente já viu de Yakuza, que os mapas têm os mesmos elementos, tipo, os mesmos sinais, as mesmas localizações, a geografia é a mesma, então ele se passa no mesmo lugar e ele pega todo esse trabalho de pesquisa e de cenário que já tinha sido feito para os Yakuzas anteriores, né? E ambienta no mesmo universo, igualzinho. Se você pega o sistema de batalhas, é igual, ele só muda o nome de algumas coisas, né? Que tem uns especiais que você usa da mesma maneira que Yakuza. Então, é totalmente voltado para o mesmo público que já gostava dessa franquia, né? Com algumas diferenças, porque esse novo jogo, ele já traz já acrescenta mecânicas que Yakuza não tinha. Você consegue fazer certas explorações como um detetive. Você tem que usar certos disfarces para entrar em certos prédios, para pegar certas informações. Você tem que perseguir certos personagens do jogo. Às vezes você tá apenas com a imagem de um inimigo, de uma pessoa procurada no jogo, e você tem que ir verificando o rosto das pessoas que estão na rua, né, para encontrar essa pessoa. Você tem que encontrar certos prédios que você só teve algumas dicas durante o briefing. Então ele é como se fosse um Yakuza voltado para um esquema de detetive. Até porque o personagem principal do jogo, pelo que foi dito, ele é um ex-advogado, né? Ele era um advogado de sucesso, mas que aí ele foi atacado por um dos criminosos que ele defendeu, que ele trabalhava em favor dele, e aí esse criminoso tocou fogo no apartamento dele, parece que matou a namorada dele, e isso acabou com a reputação dele, e desde então ele trabalha como detetive, né? Então eu achei bem legal o apanhado que o trailer faz do que você consegue fazer no jogo. Ele parece ser um gameplay bem diferenciado. Eu não sou, assim, muito fã da franquia Yakuza, eu reconheço o valor dela, mas eu nunca joguei os jogos mais recentes da série. Mas esse jogo, ele me deu vontade de ir atrás e de conhecer mais e de querer jogar, sabe? Porque... Parece ter uma trama bem interessante, né? Pois é. O que me interessa muito... Combate também. Isso.
O que me interessa muito nos jogos, geralmente, é a exploração, sabe? Porque através da exploração é que você se sente mais ambientado naquele universo, né? Você se transporta pra ele. E esse jogo parece ter mais exploração do que Yakuza, né? E outra coisa interessante é que o protagonista, o ator que faz ele, que eles fizeram a captação facial, a captação de movimentos, é um ator muito famoso no Japão, né? É um cara que era, inclusive, membro de uma boy band no Japão. Antiga, desde da década de 80. Mas enfim, o que eu vi me interessou bastante. Eu fiquei realmente bem afim de pegar esse jogo, ver qual é. Me parece uma porta de entrada muito interessante para a franquia Yakuza. O que a SEGA tá anunciando, assim, soltou algumas informações, é que este jogo vai se passar no universo de Yakuza. Sim, só sim. que você dessa vez do outro lado, né? Uma coisa que me chamou bem a atenção nesse trailer, cara, é que, primeiro, os caras estão evoluindo essa engine de uma forma exemplar, cara. Os gráficos estão mais bonitos do que o último Yakuza e eu achei a movimentação do personagem bem mais fluida, bem mais suave do que ele é no Yakuza 6, que saiu pro PS4. E outro ponto também que merece destaque, cara, é porque a SEGA tá tocando os projetos dela, certo? E quando tá fazendo anúncio, já é pro jogo sair há pouquíssimo tempo, no máximo 6 meses. Esse jogo, surpreendentemente, vai sair no Japão agora no final do ano, em dezembro. E aí agora resta torcer para que ele faça um certo sucesso lá, a galera aqui do Ocidente fica interessada, a SEGA traga o jogo pra cá, porque durante muito tempo a SEGA subestimou a franquia Yakuza, lançava os jogos por lá, demoravam 2 anos para poder trazer pro Ocidente, inclusive um dos últimos jogos da série Yakuza que saíram pro PS3, quando saiu pro Ocidente não saiu nem em mídia, saiu só na loja online da Sony. O jogo ele já tá com data pra sair no Ocidente. Ele vai sair em 2019. Ele deve sair no final do ano agora no Japão, mas já tem data pra sair por aqui, né? Começo do próximo ano. Tomara que não tenha também corte de conteúdo, cara, porque os minigames e digamos assim, o que tem por fora dos jogos da série Yakuza, algumas coisinhas a SEGA corta na versão americana, cara. Só que são coisas, assim, engraçadas que deveriam ficar, entendeu? Mas, enfim, aguardar pra poder ver o que ela planeja com esse jogo. O que parece bem promissor, realmente. Chamou também minha atenção, fiquei bem surpreso. E é isso. A SEGA, ela tá envolvida nesse projeto? Eu não vi o nome dela em nenhum lugar. Sabe dizer, Atila? Se ela tá envolvida? Sim, eu acho que sim, é coisa da SEGA. É porque a SEGA é uma empresa foi confusa, ela que liberou, né, a demo, cara. Foi ela que liberou a demo através da PSN. Porque a SEGA, cara, o pessoal fala, a SEGA tá mal das pernas, a SEGA tá isso, tá aquilo, mas o pessoal esquece que a SEGA é dona de uma empresa chamada Atlus, que detém direitos de franquias bem fraquinhas, que mal vendem, tipo Persona e por aí vai, né? Cara, a SEGA, ela tem muita franquia por debaixo da asa dela que o pessoal nem imagina. Só ela ser dona da Atlus, cara, ela tá tranquila aí por décadas à frente que não tem problema de acontecer nada. As pessoas acham que elas não percebem muito o peso da SEGA, porque eu acho que boa parte do portfólio de jogos dela, hoje em dia, os mais pesados, que tem mais relevância, são os jogos mais voltados pro mercado oriental mesmo. Ela é muito forte no Japão, como tu falou, ela tendo a Atlus, Persona é um fenômeno no Japão. No Ocidente tá fazendo sucesso agora também, mas no Japão, historicamente, sempre fez. Então, e se você vai no Japão, em Tóquio, lá em Akihabara, você vê que os arcades da SEGA são gigantes lá. A SEGA tem um grande nome ainda e tem uma presença forte ainda no mercado de games japonês. Ela não pode ser deixada de lado, não pode ser descartada. Talvez a maioria das pessoas lembre da SEGA por causa do Sonic, né? E o Sonic não anda muito bem de alguns anos pra cá, mas ela tem ainda realmente, como tu falou, Bruno, muita coisa aí, muita carta na manga e tá aí um exemplo, né? Esse jogo tá parecendo bem interessante. Vamos ver aí como é que vai ser. Bom, um pouco antes da TGS, a Nintendo fez o Direct dela, né? Com algumas novidades. O destaque, assim, que todo mundo vai sair esse ano é o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, né? Lançou um trailer novo aí, mostrando um pouco mais do combate do game e tal. Cara, não há dúvida que esse jogo ele vai vender horrores no final desse ano aí. Vai movimentar Switch a torta e a direita. Graficamente tá bem legal. Novamente, é um remake do Pokémon Red and Blue, né? Um pouco mais simplificado para essa nova geração de jogadores, até mesmo para quem não é muito familiarizado com o
estilo RPG do jogo. Vai ter sincronia e compatibilidade com aquele jogo do celular, né? O Pokémon Go. Sim. Assim, eu acho que esse foi um grande foco agora desses anúncios dele em relação ao Pokémon, porque falou muito da sincronia entre o Pokémon Go e os novos títulos, né? Que você vai poder pegar os Pokémons que você pega no Go, você vai poder passar pro Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, e aí, inclusive, tem uma área do jogo, de uma cidade, que você pode fazer a transferência dos Pokémons e eles vão ficar lá interagindo com outros Pokémons do próprio jogo, né? Do Switch. E parece que você vai ser recompensado por fazer esse tipo de transferência, porque quando você passa um Pokémon do Go pro Switch, você não pode mais puxar de volta pro Go, mas em compensação isso vai te dar algumas vantagens. Eles não entraram muito em detalhes sobre isso, como é que vai ser, né? Mas vai ter essa ligação através do Bluetooth entre o Pokémon Go e esses novos Pokémons, né? Na minha opinião, cara, uma das principais coisas que eu vi nesse Nintendo Direct aí, em relação ao Pokémon, foi na verdade o anúncio de outro jogo, o chamado Town, como se fosse cidade em inglês, né? T-O-W-N, que é feito pela Game Freaks, que é a mesma empresa que toma conta de Pokémon. Pra quem quer saber como vai ser os gráficos e o estilo do Pokémon de 2019, que aí sim, é o verdadeiro Pokémon, entre aspas, raiz, né? Aquele RPG mais focado pro público hardcore, vale a pena dar uma olhada no trailer desse jogo aí novo deles, o Town, porque eu acho que a engine gráfica e muito do que esse jogo tá mostrando deve dar uma dica de como vai ser esse Pokémon, cara. Tá muito bonito o jogo, é um gráfico de cel shading, né? Muito atrativo, bem superior ao gráfico do que esse Pokémon Let's Go tá mostrando agora. Esse tá Let's Go, legal, tipo assim, a Nintendo tava devendo um jogo que pegasse o sucesso que Pokémon Go fez, né? E tá agora saindo, é isso que a gente tá vendo agora. Tanto que o modo de você incrementar os Pokémons é você usando candies, assim como você faz no aplicativo, né? No jogo de celular. Então, é mais pra pegar o público que se estabeleceu com o Pokémon Go, que pra minha surpresa, eu não sabia, mas recentemente voltou a fazer um sucesso. Eu tava vendo gente jogando, gente conectando. Ele saiu. Como ver na rua gente jogando, isso aí nas praças, aqui principalmente. Essa semana aqui, a galera saiu aqui, tem mais de 90 pessoas jogando nas praças de novo. Pois é, então teve assim um revival daquela febre que foi. Agora, cara, devo dizer, eu joguei muito na época em que saiu, eu tava jogando malucamente e foi uma jogada fantástica. O que eles conseguiram fazer de gente que só conhecia Pokémon pelo desenho, não gostava de jogo, não eram pessoas que não tinham videogame em casa, mas você conseguia ver um monte de gente numa praça. Se amontoando nas praças, é verdade. Ginásios e pessoas realmente interagindo por causa do jogo, cara. Isso foi o mais próximo que se chegava de uma dessas propagandas que a Nintendo com frequência faz, que é de gente conversando, interagindo por causa do jogo, sabe? Essas coisas muito peça publicitária. Isso realmente aconteceu, isso foi incrível. A Nintendo e a Niantic, que é a empresa que comprou os direitos pra fazer o jogo pro celular, tá de parabéns, porque foi um marco, é uma coisa assim, anos na frente, anos no futuro, com certeza a gente ainda vai lembrar, porque foi uma febre, foi um fenômeno mundial, durante, sei lá, cara, talvez 2 meses, não sei, talvez um pouco menos, ou talvez um pouco mais. No dia do lançamento de Pokémon GO, eu lembro lá na faculdade, eu era bolsista na época, à tarde, bicho, servidor, aluno, tudo, cara, a galera, o povo que trabalhava na cantina da faculdade, tudo, que lá na própria faculdade já tinham 2 Pokéstops, um no lado do outro, o campus é pequeno, de uma ponta a outra deve ser uns 100 metros, assim. A galera ficava de um Pokéstop pro outro, sabe? Circulando a galera, bicho. Um monte de maluco. Cara, da hora, eu tive muita sorte, porque na época que saiu o Pokémon GO, eu tava viajando, eu tava em Orlando no dia. Então saiu primeiro lá nos Estados Unidos, alguns dias antes, e em seguida liberou no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de sair na rua no momento em que ainda não tinha virado uma febre, né? Mas a minha experiência inicial com o jogo foi muito legal. De eu estar comendo num lugar, eu abrir o jogo e ver o Pokémon, tipo, em cima da mesa, tentar capturar. A ideia tem tudo a ver, é totalmente ligada com o que Pokémon traz, de você explorar o mundo, pra você capturar Pokémons diferentes e você batalhar contra outras pessoas. Então, o formato do jogo já favorecia muito você fazer isso, e foi um sucesso absurdo, né? Caiu muito depois de um tempo, a febre passou, e depois que estabilizou, tinha bem menos gente jogando, porque passou a novidade, mas ainda assim fazendo sucesso moderadamente, mas com a base instalada ainda consumindo o produto, e tá aí, voltando de novo, fazendo sucesso, a gente não sabe até quando, mas o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee é uma derivação disso, né?
cara, rapidinho assim, eles anunciaram também na Top Game Show a continuação da série Dead or Alive, né? O Dead or Alive 6. O lançamento é dia 15 de fevereiro, já foi confirmado. Eles mostraram os novos personagens no trailer. Cara, esse jogo não me empolga muito porque a série Dead or Alive nunca me chamou muita atenção. Pra mim, ela sempre foi um degrau abaixo da franquia Tekken, abaixo de Virtua Fighter. Assim, em termos de jogos 3D, pra mim ela fica na última colocação. É um jogo legal, bonito, o gameplay é razoável, mas assim, no termo competitivo, ele não tem muita expressão. Agora eu achei engraçado o seguinte, eles estão focando mais nesse esportes, né, pra essa continuação, fazendo com que as personagens femininas fiquem mais vestidas, entre aspas, tenha menos física de seios balançando, mas na TGS já foi mostrado, cara, que tá tudo a mesma coisa de sempre. As físicas de seios absurdas, do mesmo jeito. Não dá pra fugir disso, cara. É um jogo fanservice, fanservice total. Quem compra o jogo, quem vai pagar, vamos ser sinceros, são uns punheteiros de plantão que querem peito pulando, bunda de personagem. As roupas secundárias As roupas secundárias são mais ou menos parecidas com a dos antigos, né? Mostrando muito das personagens femininas. A edição especial desse jogo no Japão, essa aqui é uma esculhambação, cara. Vem aqueles pôster das personagens femininas em posições inapropriadas. Vem aqueles mousepads, né? Pra você usar com o seu mouse do seu computador. Que tem um seiozinho. De silicone, a bunda da outra. Cara, é uma esculhambação, bicho. Eles viram que talvez não vão conseguir tanta expressão no meio do esportes de jogo de luta, então eles vão focar nesse público louco que compra só pelas personagens femininas, né? Pois é, no Japão é um pouco diferente, cara. Eu acho que eles conseguem fazer um tipo de jogo desses que é totalmente fanservice, sendo bem direto ao ponto e honesto, é pra jogador punheteiro. No Japão, eles têm esse público. Que merda, e não vai fazer muita diferença se eles colocarem mais roupa. Na verdade, vai fazer diferença, porque se botar mais roupa, vai vender menos. No Japão, o lance é que essas polêmicas, eu acho que elas não acontecem com a mesma frequência que aqui no Ocidente, né? Das pessoas reclamarem desse tipo de coisa, de decisão de design, decisão de direcionamento de jogo. Então, lá vai continuar sendo consumido do mesmo jeito, porque é para esse público, né? São eles que compram, são eles que mantêm a franquia viva, né? Então, é isso, é para quem o jogo foi feito. Bom, galera, um trailer que me chamou a atenção, bastante atenção, na verdade, foi o do Project Awakening. Bom, o game, ele ainda tá nem alpha, tá? Bem nos estágios iniciais de produção. Tanto que você vê que a gameplay, e o trailer foi feito com gameplay, assim, mostrando in-game, tá assim, a física tá meio estranha ainda, sabe? Mas a temática eu achei legal. Pra quem gosta de Monster Hunter, não tô dizendo que a temática é parecida, mas você caça no jogo, assim, você enfrenta boss chefes, né? E pelo tal. que eu entendi. Pelos chefes ali, porque também a gente tem muitas informações. Parece que vai tô ser meio mais... que deduzindo pelo trailer. Eu achei bem interessante, sabe? A parte do combate que ele mostrou lá, mas assim, fica muito no campo assim da imaginação, né? Porque, como eu mencionei, é só um trailer e apesar de ser in-game footage, não tem... Você percebe uns defeitos e tal. Achei honesto o trailer, sabe? E a proposta é promissora, mas não tem grandes informações por enquanto. O que mais chamou a atenção nesse trailer que a gente viu foi que ele é graficamente muito bonito. A iluminação do jogo realmente algo que chama a atenção, porque a parte da vegetação que você vê lá, a dinâmica da vegetação com os elementos do jogo, o vento e ele passando e fazendo atrito com pequenas partes do cenário, né? Então, a iluminação do jogo eu acho que é o que chamou mais atenção no vídeo. Parece muito bonito mesmo. Mas como tu falou, realmente tinha o lance da colisão do jogo, por exemplo, tá estranho. Você vê que quando ele leva um golpe, o modo como isso reflete sobre o personagem não tá natural ainda, tá muito quadradão. Quando ele bate no inimigo, você não sente que de fato houve um impacto. Então, isso é natural de um jogo que tá no projeto muito inicial ainda, né? Isso é só pra mostrar, pra consolidar que a franquia existe. Não vou falar nem franquia ainda, né? Mas que o jogo existe. Mas que o jogo tá em produção. Eu achei honesto, inclusive, né? Achei bem honesto. Também acho, assim, eles tinham alguma coisa pra entregar. Se fosse apenas os defeitos, a gente não estaria nem falando dele, já tinha caído em esquecimento. Mas o design dele tá bonito, a iluminação dele, que geralmente é o que mais chama a nossa atenção, tá bacana, e vamos ver o que ele oferece mais aí, né? Se ele vai ser um dos grandes títulos aí. Aguardo downgrade, viu, nesse negócio aí. Não acredito que não vai chegar nem próximo disso aí. Bom, já que tu mencionou
em downgrade, vale informar que eles estão planejando esse jogo para PS4 e PS5, né? Pode ser um dos primeiros jogos do PS5. Então, talvez tenha downgrade não no PS4, com certeza. Mas se esse jogo realmente sair para a próxima geração, pode surpreender, viu? É a empresa que tá fazendo, não sei se vocês mencionaram, é a Sai Games. Pra quem não conhece, é a dona daquele Grand Blue Fantasy, que é um jogo muito, muito popular no Oriente, no Japão principalmente. É um dos caras que trabalha dessa empresa, muita gente veio da Square, veio da Square Soft, entre eles o Nobuo Ematsu, que é conhecido pela série Final Fantasy, é o compositor principal, né, da franquia na época de ouro. Que tá doente nesse momento, né? A gente recebeu uma notícia recente aí de que ele teve que se afastar do trabalho pra cuidar da própria saúde. Sim. E que provavelmente até o final do ano ele não vai poder se engajar da mesma maneira aí nos projetos que ele tava. Pois é. E é isso. Em termos assim, como o Eduardo já disse, tem Project no nome, né? O jogo não tá nem perto de ser lançado. E se realmente sair, eu acho que ele já vai sair lá pra 2020, 2021, quando o PS5 já for algo mais concreto. Faz sentido. Faz sentido que ele seja um jogo com foco mais nos gráficos, que eles quisessem mostrar só os gráficos agora, sabe? Porque se ele realmente for sair pro PlayStation 5, ele já permite que a gente tenha aí uma aparência diferenciada, né? Então a gente não precisa saber muito do gameplay do jogo agora, a gente não precisa ver muito da física dele agora, a gente só precisa ver que ele tem algum potencial, ele pode ser um jogo bonito, um jogo bacana, se sair pro PlayStation 5, pode ser que ele saia sem downgrade ou não, né? No PlayStation 4, realmente, o que a gente tá acostumado a ver é que quando as imagens iniciais do jogo estão muito bonitas, quando o projeto ele vai ganhando mais corpo, eles veem que eles precisam capar certas partes dos gráficos para que não perca frame rate, para que eles consigam inserir mais conteúdo do mundo, se for um jogo mundo aberto, por exemplo. Então acontece com frequência isso. Mas vamos ver, se for o PlayStation 5 aí, pode ser que a gente receba o que a gente viu. Bom, uma das novidades também que eu particularmente não sabia que esse jogo estava em produção, não sei se ele foi revelado na TGS ou se já tinha sido mostrado antes. Ele já tinha sido mostrado na Gamescom. Já tinha falado dele. É o Left Alive, cara. Eu até brinquei com a Atila no dia que saiu o trailer, que parecia o sucessor espiritual do Metal Gear, cara. O estilo do trailer, o jeitão dos personagens, a maneira como eles dialogam assim no trailer, tudo me lembrou muito Metal Gear, a temática, tudo isso. Tava vendo aqui o trailer, a carona é essa mesmo, de Metal Gear. Viu? A arte dele que você vê no trailer é totalmente a mesma arte, que era o mesmo estilo gráfico que era usado pros Metal Gears quando eles iam fazer cover art. Era igualzinho, o mesmo traço. Esse jogo tá chamando minha atenção, cara, porque os nomes que estão por trás do projeto são nomes de peso, cara. Eu tenho o Yoji Shinkawa, que é o designer de personagens do Metal Gear. As artes, aquelas artes do Metal Gear, por exemplo, as mais famosas são a do Metal Gear Solid 1 e a do Metal Gear Solid 2, principalmente aquela belíssima capa do Sons of Liberty. Isso, era dele. Demais, hein? Cara, esse cara tá... Bicho, até o cartaz de propaganda desse jogo usa o mesmo tipo de desenho que ele utilizava na arte do Metal Gear. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. E se você for olhar também até questão de ambientação, é Metal Gear total. Entendeu? Por exemplo, no final, nesse trailer que saiu agora, mais pro final do trailer, aparece como se fosse um cenário de uma cidade devastada pela guerra. E se você fizer uma comparação, isso lembra bastante o cenário de destruição dos trailers que apareciam, por exemplo, do Metal Gear Solid 4. Ou seja, já tem aquela cara, né? Aí tem também o Shinji Hashimoto, que é um cara da Square que participou de grandes títulos ao longo dos anos. Por exemplo, Enhander, que é um excelente jogo de nave que saiu pro PS1, Final Fantasy 8 e 9, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, Final Fantasy 13 e 2, que não pode ser um excelente jogo, mas é uma puta evolução do primeiro Final Fantasy 13, certo? E Final Fantasy 15, o cara esteve na produção de grandes títulos. E também tem o Toshifumi Nabeshima, que é o diretor, que é todos os jogos dele foram com a série Armored Core. Ou seja, são três nomes de peso trabalhando nesse projeto. O único problema até agora é porque, se eu não me engano, já saíram 2 trailers desse jogo e ainda não mostrou muita coisa, entendeu? Inclusive, acho que eles estão querendo seguir até a forma de trailer de Metal Gear, entendeu? Muito raro mostrar gameplay mesmo. Eles
eles vão fazendo recorte de cenas do jogo pra poder montar um trailer mais puxado pra um filme. E até agora a gente não sabe muito bem como é que vai ser o gameplay, qual é a proposta exata do jogo. Tem uma equipe, tem 3 cabeças de peso nesse jogo. É uma temática legal, certo? É guerra, robô, cidade e país devastado pela guerra. É uma temática muito legal e só resta a gente aguardar o que é que vem por aí. Mas confesso que eu vou, a partir de agora, ficar acompanhando tudo que sai desse jogo. Tá chamando muita atenção, cara. Muito legal mesmo. É da Square, né? Eu vi agora. A Konami não tem nada a ver com esse jogo, é da Square. Cara, eu vi agora artwork Metal Gear total. Foi emoção, total, viu? Bem parecido, é o mesmo traço, igualzinho, cara. Das capas que tinha antigas de Metal Gear. O pessoal disse que ele é um jogo, pelo feeling que os trailers passaram dele e o gameplay que saiu um gameplay, acho que foi de 15 minutos dele, né? Que ele parece muito um jogo da era PlayStation 2, sabe? Do que a gente tinha naquela época. Mas que o que saiu de gameplay, as mecânicas dele, o pessoal não sabe exatamente qual vai ser o foco dele ainda, porque ele tem shooter, tem meio stealth, tem mecha, tem muita coisa de uma vez. Então, estão esperando pra ver o que realmente é o jogo ainda. Torço, assim, nome de peso e gente que já produziu muita coisa legal, torcer só pra poder o projeto vingar. Parece interessante. Seria até interessante a gente ter um sucessor espiritual de Metal Gear. Não acredito que vai ser isso, certo? Mas seria interessante a gente ter até mesmo pra poder dar uma lapadazinha na Konami, porque o que ela fez com Metal Gear Survive, pelo amor de Deus, velho. Não, ali nem me diga. Não fale dessa bosta aqui nesse podcast, né? Que eu passo logo é mal. Se você pegar o pessoal que tá trabalhando no projeto, parece até coerente com a quantidade de coisa que tem, quantidade de elementos, né? Como tu falou, tem gente aí de Front Mission, tem de Armored Core, tem Metal Gear, tem gente de Xenoblade também. Então, pelo que a gente vê, ele pega um pouco de cada uma dessas franquias, né? Tá uma mistureba danada. Mas tá parecendo interessante, tá parecendo legal. Rapaz, imagina, por exemplo, aqueles jogos que saíram por Super NES, que fez sucesso só, cara, nas locadoras, que o seu personagem mesmo era um negocinho minúsculo, você conseguia jogar com ele, mas era muito fácil você morrer. Aí você ia lá correndo e entrava no robô e começava as batalhas. Eu esqueci o nome do jogo desse Super Nintendo. Era o Metal Warriors. Ah, sim. Metal Warriors. É o Metal Wars, é boa. Pronto. Titanfall. Imagina um negócio desse, cara, sendo reproduzido hoje, 3D, com a equipe zona que entende disso, Armored Core no meio, galera que entende de design de personagem pra deixar mais estiloso e tal. Cara, enfim, é o hype. Vamos ver o que vai aparecer por aí, bicho. Vocês vão falar de Days Gone? Cara, eu ia falar, mas eu falava mal, né? Pois vamos. Eu já tinha separado aqui que, tipo... Vamos parar de sair pra falar mal, né? Não sei se esse jogo vai ser ruim. Não é pra falar mal, não. É porque, assim, eu acho que o jogo tá no mal... Eu tinha até feito aqui uma análise, bicho. Acho que esse jogo tá mal. Tipo, eles só refizeram um trailer colocando cena de tudo que já saiu, de todos os outros trailers desse jogo, e colocando uma ordem mais com cara japonês, entendeu? Colocando umas frases em japonês e etc e tal. Só que tá me chamando a atenção nesse jogo, bicho, é porque tá demorando demais os caras lançarem. Acho que os caras estão perdendo o time, velho. Porque eu ia falar a mesma coisa. Ó, eu tenho aqui, ó, em janeiro, Resident Evil 2 Remake, Kingdom Hearts. Aí eu tenho Anthem, aquele jogo lá da BioWare que vai sair no mesmo dia dele. É um AAA. Aí eu tenho Devil May Cry saindo 8 dias, mais ou menos 10 dias depois. Sekiro saindo um mês depois. Mas, macho, começo do ano muito pesado pra esse jogo, bicho. Eu acho que esse jogo vai dar uma flopada legal, viu? Eu não sei, eu acho que o que saiu de gameplay dele impressionava muito no começo, porque eu lembro que o primeiro vídeo que saiu dele na E3, isso já faz bastante tempo, o pessoal ficou impressionado pela quantidade de zumbis ao mesmo tempo sendo processado, e hoje em dia tá certo, a gente já viu aí que você consegue fazer zumbis que são rápidos e processar um monte de inimigo ao mesmo tempo sem sacrificar muito a frame rate. E aí, que mais tem, sabe? Mostra alguma coisa que vale a pena manter o hype, sabe? Tá parecendo ainda uma coisa caiu demais. Não, falei disso. Falando do Days Gone, assim, quando eu vi o anúncio a primeira vez, bilhões de zumbis, eu disse, caralho, bicho, foda. Mas isso aí eu já vi em outros jogos, como o Dead Rising. No Dead Rising 3 tem muito zumbi, cara. Esse é open world, né? Mas aí
tem uma moto ali, você anda com a moto por aí, com zumbis. Porra, bicho, mas eu já vi isso antes também. Aí, sabe? Tipo assim, esse lance de você fazer barulho e vir mais zumbi, se você usa um coquetel molotov, você mata os zumbis, mas em compensação você vai estar chamando mais zumbis específicos pra aquela área por causa da claridade, não sei o que. Tá, legal, mas não diferencia muito do que a gente já viu em outros jogos, como The Last of Us, que você precisa tomar cuidado com o cenário e tudo. Tudo bem que o The Last of Us ele é mais voltado pra narrativa, ele é mais cinematográfico, por assim dizer, né? Você não precisa se preocupar com 1 milhão de zumbis ao mesmo tempo. Você vai pegando um de cada vez e vai jogando mais na surdina. Mas muitos dos elementos desse jogo, pra mim, já me parecem assim que não justificam você ficar acompanhando tanta informação dele. Concordo totalmente. Se não sair logo, eu acho que esse jogo... Tá, eles estão cozinhando muito e cada trailer tá igual o jogo do Kojima. Cada trailer que sai, o hype só diminui. Porque você, cara, sabe, não que seja pelo mesmo motivo, mas por cada trailer que você vê do Days Gone, aí eu no primeiro trailer eu tava igual o Atlas, de caralho, vai ser foda. Aí você começa a ver, sabe, ver mais, aí você começa a dar uns estalos assim, pô, já vi isso, já vi. No final é um apanhadão assim de algumas coisas, de alguns elementos de games que você já viu em jogos de zumbi e... That's all, folks. Não tem muito mais, sabe? Mas sabe o que é isso aí? É porque quem joga, principalmente na plataforma PlayStation, acabou de receber 2 grandes títulos, cara. Tem God of War e o Spider-Man. Ah, não. Aí... E isso elevou muito o nível, cara. Tipo, sim. Tá perdendo time, velho. Tá chegando no final da geração. Se não sair jogo, a galera já tá querendo, já que esteja puxando o máximo possível do console, que traga novidade, porque não dá pra deixar do jeito que tá, não, cara. Mas assim, já tem data de lançamento, tá pra 22 de fevereiro, salvo engano. Começo em 2019 agora já vai sair. Pronto, 22 de fevereiro, agora o Atlas confirmou. E aí, tá aí. Daqui pra 4 meses a gente tem o game em mãos. E beleza, mas eu acho que ele vai, no finalzinho ali, ele vai dar uma flopada, viu? Em relação ao trailer, quando eu vi o primeiro, a galera enlouqueceu, mas à medida que saem mais trailers, ele tava... Eu vou ficar em cima do muro, cara. Eu ainda tô pra ver um jogo que a Sony financia que saia ruim. Eu vou ficar em cima do muro até o lançamento pra ver. Perceba que ninguém tá dizendo aqui que o jogo vai sair mal acabado, vai ser desinteressante, vai ser isso, aquele chouriço. Nada disso. A gente tá falando que o game é um apanhado de mais coisas que a gente já viu. Agora, como isso tudo vai ser colado, assim, num gameplay, a gente não viu, não sabe ainda, como entendeu? o Playwood vai reagir, assim, no gameplay, isso aí ninguém sabe, não dá né? pra ver. Mas o que eu tô falando aqui é o hype, do que eu vi e do que me parece. Agora, esse comentário que você fez aí é realmente muito relevante, porque o que a Sony mete a mão normalmente funciona. Quando eles compram a briga, vai pra frente. Se ele for um jogo bem feito, se o gameplay dele for bom, ele vai fazer sucesso. É inevitável, isso vai acontecer. Agora, se o jogo não é bom o suficiente à altura do marketing que fizeram dele, aí, enfim, é assim que os jogos flopam, né? Mas eu concordo, isso estando na mão da Sony e com o nível de produção que o jogo tá tendo, a quantidade, o tamanho do orçamento que ele tem tudo pra ser um bom jogo. Eu só espero que ele saia aí e seja realmente o que a gente esperava na época que ele foi anunciado, né? Tem que vender pra financiar o Silver Filter, cara, que é a mesma empresa. Devil May Cry, cara, esse novo trailer que saiu aí mostrou mais e finalmente, né, mostrou detalhes do gameplay do Dante. Acabou de sair aí, hoje a gente tá gravando esse podcast no dia 22, né? Acabou de sair no YouTube, canal da GameSpot, um gameplay de 15 minutos do Dante. Tá muito legal, muito bonito mesmo o jogo. O que eu tava esperando que os caras mantivessem nesse jogo, eles mantiveram, que é a forma de trocar para qualquer arma que o Dante tem durante o gameplay, porque quando surgiu essas coisas, né, você tinha que entrar no menu, selecionar e tal, e no Devil May Cry 4 isso tornou mais dinâmico, você conseguia mudar em tempo real lá a arma. Você trocava os estilos, né, na verdade era Trickster, Swordmaster, né, era Mestre da Defesa, você trocava os estilos de jogo do Dante em tempo real, né? Sim, pois é, mas nesse agora no Devil May Cry 5, o cara conseguia trocar em tempo real a Rebellion pra aquela arma das motos, para uma arma que o Dante ficava dando murro e chute, e tinha uma outra quarta arma lá que eu não me recordo agora
agora no momento. Eu achei muito legal, cara, e o jogo tá com um gráfico fenomenal. Tá usando, lógico, aquela engine do Resident Evil 7, que é sensacional pra termos de gráfico, que é a mesma engine também que tá sendo utilizada pra poder fazer o remake do Resident Evil 2. Só que eu acho, bicho, que a câmera tá muito perto do Dante, cara. No gameplay tem que estar mais afastada, você tá com uma visão muito diminuta do cenário, você tá batendo no inimigo aqui, você não consegue ver o que tá vindo atrás de você. Eu tô achando que tá muito apertado, tem que estar mais aberta a câmera. Eu acho que depende do cenário que você tá, porque, por exemplo, nas cenas do Nero, a câmera tá numa posição boa. Eu acho que depende de como... Porque geralmente Devil May Cry, a câmera, você não tem muito controle sobre ela, né? Geralmente o cenário vai posicionar ela numa posição X e você tem pouca oportunidade de movimentar ela ali. Eu não sei, como o Atila já disse, graficamente tá um absurdo, é uma engine boa e leve, que é o principal, vai rodar 60 frames até nos consoles. E tô aguardando muito, cara. Além de ter mostrado o Dante, que tava muito aguardado, mostrou o terceiro personagem, que é o V, né? Parece o Kylo Ren, mesmo que tá vendo o ator. Não teve gameplay dele. Do mesmo jeito, viu? Fez do mesmo jeito. Aquela cara de buterri. Ninguém sabe como é o gameplay desse novo personagem, mas já tem uns leaks aí que parece que ele summona umas criaturas. O gameplay dele é voltado em torno disso. Summona uns demônios pra ele ajudar na luta. Será que é o Necromancer, macho? Pode ser, eu não sei. Tem pouca informação sobre isso. E mostrou um pouco da Trish também, né? E da... Qual era aquela outra personagem que tem um olho azul? Lady. É a Lady, né? Personagens clássicos da franquia. Quem jogou os antigos sabem quem elas são. Bem realista. Ei, bicho... Teve uma coisa lá no trailer que chamou a atenção e juntando com a informação que eu vi na loja online, acho que foi do Xbox, eu acho que eu vi, enfim, alguém fez um vídeo mostrando a informação, certo? Tem um detalhe do vídeo, na parte do Dante, que aparece as duas mulheres, né? Elas ficam chamando o Dante para o combate para enfrentar os monstros que tinham lá, certo? E durante o combate ficava o Dante batendo e elas acompanhando, certo? Aquele trecho de gameplay, não sei porque me deu uma sensação de multiplayer, certo? E teve uns brasileiros que fizeram vídeos por YouTube mostrando que a descrição do jogo na loja online, eu acho que eu não lembro se é da Sony ou da Microsoft, falando de multiplayer para até 3 pessoas. Eu vi isso aí. E o bicho, será que vai ter o combate Dante, Nero e o V, Dante e as 2 mulheres, Dante, o Nero e com mais alguém? Cara, eu não sei. Se for, ia ser muito irado, velho. Muito eu acho irado que elas mesmo. não são controláveis, não. Eu acredito que vão ser só os 3 que já estão confirmados aí, Nero, Dante e V. Mas eu não sei. Eu não sei se esse multiplayer aí pode ser algo fora da campanha, um modo versus, ou então um modo high score aí, que você tenta fazer o maior combo pra apostar no ranking online. Eu não sei. Isso aí tá um pouco nebuloso ainda. Eu sei que mais um jogo pra lascar a carteira no começo do ano. Tá foda esse daí. Rapaz, começo do ano vai ser uma tristeza, viu? Vai ser uma felicidade, pô. A gente vai gastar. Não, vai ser uma tristeza, entende o que eu tô falando? Porque assim, é aquela equação. Se você tem os jogos todos, provavelmente você tá trabalhando e não vai ter tempo de jogar. Se você não está trabalhando tem tempo, você não vai ter os jogos, se você não está trabalhando não tem dinheiro pra comprar, entendeu? Você tá fudido de todo jeito. A vida é uma merda. Ei, só um parênteses dessa história aí das mulheres serem ou não controladas, certo? Saiu agora não, acho que foi ano passado, SE, o Devil May Cry 4 SE. Special Edition, que você conseguia jogar além do Dante e do Nero com o Virgil e com as 2 meninas, entendeu? Ou seja, a mecânica de combate já até existe. Tem que esperar só se a Capcom vai querer incluir isso agora DLC. ou se isso vai virar um DLC pra poder... DLC. Enfim. Tá com cheiro de DLC aí. Mas pelo menos mecânica já existe. Existe, mas... Eu inclusive, eu vi um cara tentando finalizar com a Lady no modo mais difícil, conseguindo ranking S em tudo. Bicho, o cara sabia fazer tudo e mais um pouco com essa personagem e o gameplay ficava bonito pra caralho, velho. Enfim, Capcom sabe fazer isso, cara. Só aguardar o que vai ser. Agora, se tiver um multiplayerzinho nesse cooperativo no Devil May Cry novo, o bicho vai ser do caralho, viu? Cara, uma última curiosidade aí sobre o Devil May Cry 5 é uma polêmica, na verdade. A banda que fez o tema do Dante, o tema de combate do Dante, que assim, cada personagem pelo menos vai ter seu tema principal. O do Nero tem aquele Devil Trigger, né, que é até legal a música. Aí lançaram no YouTube há poucos dias... fica na cabeça a música. Aí lançou há pouco tempo depois...
pouco tempo depois do trailer do Dante, a versão da música dele, né, no YouTube, e a recepção foi bem negativa, cara. A música, assim, um metal bem pesado, mas a voz do cara parece agulha no seu cérebro, cara. E não é nem por isso não, a polêmica. O negócio é que parece que ele tá envolvido em um escândalo sexual aí, cara, e tenho que dizer, a Capcom tirou o vídeo. Putz, é mesmo, é? É, ele tá envolvido em um escândalo sexual, e a Capcom foi prontamente, ela já removeu a música do YouTube, você não acha mais ela lá, pelo menos não de forma oficial, e removeu do jogo já, cara. A demo da Tokyo Game Shows, pronto, esse vídeo que o Atila mencionou do gameplay de 15 minutos, se você perceber as cenas do Dante lutando, a música que toca não é mais o tema dele. A música que tá tocando é o tema do Nero, é a Devil Trigger. A Capcom... Caralho, macho, foi mesmo? Foi até exemplar, isso, ela agiu rapidamente, quando surgiu a polêmica, ela já cortou a música, trocou tudo, tirou tudo do ar e disse que não vai mais colocar a música no jogo. Eles estão vendo aí o que é que eles vão fazer. Devem colocar outro tema, por aí vai. Controle de danos aí eficiente. É. Eu sei que tu mandou, eu tava no trabalho, aí tu me mandou o link da música dizendo, bicho, qualidade merda, ou alguma coisa assim do tipo, né? Quando eu cheguei em casa pra poder ver, o link já não tava mais funcionando. Eu, macho, estranho. Aí fui fuçar, né? Eu sigo alguns canais no YouTube de uma galera que é fã de jogo de ação e tal, God of War, Devil May Cry e tal. E os caras tinham lançado vídeo falando que tinham detonado a música, né? Que elas tinham gostado e tal. Só que eu não sabia desse outro detalhe, bicho. Desse problema aí. Que de fato, assim, fã não gostar da música até que, tipo, se a produtora virar e achar, não, a música tá legal, tá adequada pro jogo, vamos meter brasa aqui e vai ficar mesmo essa música. Só que o que eu tava estranhando era o fato de ter retirado de fato a música no YouTube, né? Entendeu? Agora faz sentido. Caralho, velho. Aí a situação boa pra todo mundo. Quem não gostou da música não vai ter que lidar com ela no jogo e esse cara aí que tá envolvido nessas polêmicas não vai ter a publicidade que ele queria, né? Mas... Bom, ainda nesse tema Capcom, né, depois do Devil May Cry, teve muita presença também o Resident Evil 2, o remaster, né, cara? O remake, na verdade, né, nem remaster. Remake. Que dispensa comentários, a gente já comentou aqui no Drop Frame, muitas vezes falar dos gráficos desse jogo e do gameplay é se repetir, tá muito massa. Teve um trailer novo na Tokyo Game Show, mais focado na história, mostrou muito da Claire. Pra quem dizia que ela tava com o rosto esquisito, pra mim isso aí já não cola mais, tá muito legal, as feições dela, tá tudo muito legal. A boneca tá linda, velho. Tá bem bonita. Ela tá bem bonita mesmo. Eu acho que era mais questão de ângulo esquisito das fotos promocionais no começo, mas tá muito massa. Cara, não sei, isso daí must buy. Mostrou também a Ada, né? Mostrou a Ada também. Putz, tá bem muito feito. Muito importante, que é uma personagem muito importante no universo de Resident Evil, e ela apareceu aí pela primeira vez no... Quero ver como é que vão lidar com ela, porque assim, no original ela teoricamente morre, né? Ela cai no buraco, aí morre, pronto. Aí do nada ela aparece no 4 boazinha. Quero ver se eles vão fazer um retcon aí nessa nova versão. E... Bicho, o que eu fiquei arrepiado mesmo foi quando eu vi no trailer que saiu novo, né? Aquele início do jogo clássico, sim. Cara, que o Leon encontra a Claire, aí tem aquele tiro que ele dá, que ela achava que era nela e era no zumbi que tava atrás dela. E aí ele sai junto e aí tem aquela explosão do caminhão tanque de gasolina. Bicho, quando eu vi aquilo lá, a memória queimou aqui na cabeça. Eu, caralho, bicho, que massa, velho, que massa. Enfim, hype a 1000, eu acho que isso vai vender absurdo, velho. Esse jogo vai vender absurdo. Não tem como dar erro esse jogo, cara. Não tem como. Isso é garantido pra cá. Ele vem numa crescente de hype que a gente talvez nem imaginava que pudesse ainda ficar com mais expectativa do que a gente já tinha nos primeiros anúncios dele. Porque a cada novo vídeo que sai, o jogo tá parecendo melhor, cara. O jogo tá mais bonito. A modelagem dos personagens tá bonita. A iluminação do jogo tá foda. Os bosses que a gente vê estão parecendo cada vez mais fodas também. Eu acho que, pelo menos na minha opinião, a gente tem muito título saindo pra janeiro aí. Eu tô esperando muito por Sekiro também, mas eu acho que não tem nada no nível de hype de Resident Evil 2 nesse momento. Eu acho que ele é o jogo mais aguardado de todos, porque além dele estar parecendo muito bom, ele vem de um jogo que é um clássico dos videogames, né? O 2 fez história, então quem jogou na época, quem joga hoje em dia, quem gosta de jogos com gráficos no talo, tá esperando por esse jogo ansiosamente. Em janeiro é o mês. A versão PC, inclusive a Nvidia já disse que esse game vai contar com a tecnologia Ray Tracing, né? Que
A chance de se provar é com esse jogo, cara, porque todo mundo vai querer jogar esse game e nada melhor do que um jogo de terror pra mostrar como a iluminação... Com certeza. De nova geração, entre aspas, deve se comportar, né? Como é que vai ser. Porque jogo de terror, cara, iluminação é tudo, né? Então vamos ver aí como é que vai ser. Bom, galera, aqui uma notícia aqui de última hora que a gente chegou aqui na redação e recebeu... Não, mentira. Não, é sério. Mas, cara, ontem, infelizmente, eu não gostava do estilo de gameplay que eles produziam, mas a Telltale declarou falência, cara. Foi muito triste, bicho. Eu não gosto de point and click, como eu falei agora. Não é exatamente point and click, na verdade, né? Eles são jogos mais voltados pros diálogos, né? Você faz diferentes opções de... Certo, mas não... O que na real não muda muita coisa, como a gente já viu vídeos aí na internet, né? Que não... Esse sistema de escolha que eles criaram ali é meio ilusório, assim, na maior parte dos casos. Mas isso não entra no mérito, no problema. O que a gente vem falar aqui é de admirar como é que uma empresa dessa, que há poucos anos atrás, salvo engano, acho que foi 2016, ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, consegue falir 2 anos depois, cara. A gente foi ver... A gente achava que a imagem que a Telltale passava de uma soft house saudável economicamente, ela não correspondia, não era isso que acontecia. Eu acho que ela trouxe um gênero muito legal na época, foi muito bem-vindo, né, com os primeiros jogos que ela fez, teve uma recepção ok, mas o que estava acontecendo por trás das paredes da soft house é que o sucesso de crítica que eles tinham tido nos primeiros títulos não estavam mais revertendo em venda. Né? Teve um funcionário da Telltale que foi no Twitter e falou, né, que basicamente o que eles fizeram, que fez sucesso, foi o Minecraft Story Mode, que é basicamente o Minecraft normal, ele só tinha aquele sandboxão, né? Então eles fizeram uma historinha, o que é mais parecido com um single player dentro de Minecraft. E isso, claro, com a base que Minecraft tem, fez sucesso, não tinha nem como não fazer. E tinha aquele 7 Days to Die também. Esses fizeram sucesso e deram lucro pra soft house. Mas, por exemplo, aquele Batman que eles fizeram completamente destruiu o orçamento e a credibilidade da soft house, porque é um carro-chefe deles, eles estavam achando que ia ser um sucesso absurdo e, cara, foi muito, muito, muito mal. Muito mal mesmo. Então foi um baque muito pesado, do qual eles não se recuperaram. E fora isso, os títulos que eles estavam continuando a desenvolver, por exemplo, as últimas seasons de Walking Dead, não estavam mais fazendo dinheiro. O primeiro episódio de Walking Dead foi bem recebido e deu lucro. Mas depois disso, ninguém comprava mais os jogos desse gênero. Não tava mais revertendo em caixa, né? Então, o Walking Dead tava sendo ruim pro caixa da empresa. O Wolf Among Us não tava dando lucro pra eles. Borderlands também não deu lucro pra eles. O Game of Thrones não deu lucro. Foi tudo um fracasso. Então, isso o próprio cara falou no Twitter, né? Então, isso culminou aí na empresa já estando aí praticamente fechando as portas, demitiram aí 250 funcionários, eles só mantiveram mais ou menos 25 funcionários que é para terminar os projetos que eles tinham que terminar ainda. Dizem, não tá confirmado, mas provavelmente para terminar a última season de Walking Dead. Mas depois disso, provavelmente vai todo mundo debandar. E tem um monte de developer que trabalhava com a Telltale que tá no Twitter pedindo emprego, de gente falando, olha, vocês conhecem alguém aí? Eu vi uma developer aí falando, vocês conhecem alguém que trabalhe com storytelling, que seja desenvolvedor? Porque eu tô sem emprego, tô procurando em algum lugar. Então é triste ver isso acontecendo, cara, porque era uma proposta legal, eu achava interessante. Não é o tipo de jogo que eu vá ficar acompanhando muito, não. Eu acho que talvez eu fizesse a mesma coisa, talvez eu tivesse jogado um jogo, tivesse achado legal, mas cansasse rápido, sabe? O jogo não tem muita interatividade, por assim dizer. Você faz escolhas nele, é isso, sabe? Eles focavam mais na história, tinha que ser uma trama comovente. E tinha muitos momentos, principalmente de Walking Dead, que viraram muito célebres, momentos muito pesados, de escolhas muito difíceis, que as pessoas jogaram e acharam memoráveis. Mas isso só não era suficiente. Não foi o suficiente para eles verem e continuarem na ativa. E aí, o que aconteceu é que estamos perdendo uma soft house aí. Mas espero que outras developers absorvam essa força de trabalho da empresa para que esses profissionais aí ajudem a fazer novos jogos melhores, né? Inclusive, eles falaram que vão dar um posicionamento sobre o que vai acontecer com as franquias deles nas próximas semanas, se eles vão vender e tal. Provavelmente alguma empresa... Mas que franquia? É tudo terceirizado? É tudo... Não, mas assim, eles falaram, tá lá no Twitter deles, sobre se vai continuar produzindo e tal, o que ainda não tá acabado, entendeu? E foi isso, bem. É porque, por exemplo, tinha 2 projetos que eles já estavam dados como certo, como confirmado, mas eles cancelaram agora, que era o Wolf Among Us, o 2 já foi cancelado. Sim.
e tinha um projeto com Stranger Things também. Os dois já foram pro limbo, já não vão acontecer, entendeu? Eu acho assim, cara, dois fatores que contribuíram pra essa empresa não ter o sucesso que ela deveria ter. A engine do jogo era muito antiga, cara, mal otimizada pra caramba. No PC tinha drop de frame, no PS4 tinha drop de frame. Uma engine da geração passada, é injustificável isso aí. O Batman, se você... Eu não sei, Bruno, eu não sei se isso influencia às vezes, porque pro tipo de jogo não faz não, muito assim, diferente. Não nas vendas, eu digo assim, nos olhos do gamer, assim, Cara, hardcore. eu vou dizer um negócio, eu só tenho informação pra dizer aqui a você. PUBG é o jogo mais feio que eu já tive a oportunidade de ver na minha vida, na época do lançamento dele. Ele vendia como Pois água. é. Sabe, o jogo tem que ser divertido, antes de tudo, olha só, sabe? o PUBG é um jogo que depende muito dos gráficos, é um FPS, você precisa renderizar os elementos do jogo muito bem, porque o gameplay depende dele, a mecânica depende disso. Agora os jogos da Telltale, como eram mais uma historinha interativa que você escolhia o que ia acontecer, o que deixava de acontecer, os gráficos não fazem tanta diferença assim, sabe? Então eu não sei se isso influenciou muito, eu acho que na verdade era uma escolha até acertada, você não gastar muito o desenvolvimento do jogo, não queimar muito dinheiro, fazendo um jogo muito bonito, porque não há necessidade. A escolha deles foi o seguinte: vamos pegar uma direção de arte que seja diferente, vamos pegar um estilo meio cel shade, meio parecido com HQ. Todos os jogos ficam muito parecidos uns com os outros, sim, mas cara, é muito parecido os jogos. Graficamente, em termos de gráfico bruto, isso é uma escolha acertada, porque não vale a pena você focar muito nos gráficos, fazer por exemplo, fotorrealista, quando você só vai escolher o que o boneco vai fazer, não vai nem controlar ele, entendeu? Não é um jogo que o foco dele tá nisso. Eu acho que o problema dessa empresa aí foi repetição, velho. Todos os jogos eram a mesma coisa. Eu também acho que é mais parecido com... É mais uma questão de gênero mesmo. Eu concordo com o Átila. Ficar fazendo mais o mesmo... Sabe? É um jogo facilmente pirateável, assim. Não que eu concorde com pirataria, ainda mais com essas empresas que dão tudo danado pra fazer os jogos. Mas, cara, é um jogo que você... cara, eu não vou comprar isso não. Não tem nem multiplayer. Eu vou ali no site de torrent, baixo o jogo, zero e deleto. Acabou-se. Aí é por isso que não vende. É o que eu acho, né? Eu acompanhei, por exemplo, a The Walking Dead, a série completa, até agora, que saiu. Peguei o Wolf Among Us e peguei, acho que na Plus, na PSN Plus, que saiu um mês, o Game of Thrones, eu também joguei. E joguei a primeira temporada do Batman. Cara, assim, eu tava jogando mais porque eu achava legal a história, certo? Mas a mesma coisa sempre, entendeu? Não tem variação de um jogo pro outro. Se você pegar Game of Thrones, pegar o Wolf Among Us, pegar The Walking Dead, é a mesma coisa, velho. A galera cansou, bicho. Começou a pipocar demais, cara. Jogo do gênero começou a pipocar. E até alguns jogos com uma evolução dessa mecânica. Por exemplo, pelo menos Braving Rain, Beyond Two Souls, aquele Until Dawn, tem pelo menos uma diferença, uma pequena diferença de gameplay de um jogo desse pro outro, mas pra todos os jogos que essa produtora lançou, cara, era tudo a mesma coisa. Enfim, não sei, cara. Tem uma questão mercadológica também, porque você fazer um jogo da Telltale era barato, não saía caro. Então, quando eles viram que os primeiros estavam fazendo sucesso, que era uma coisa, era um gênero que eles estavam criando e que estava dando retorno, começou a chover, tipo assim, possibilidades de fazer o mesmo formato com outras propriedades intelectuais, como eles fizeram com Batman, Game of Thrones, fizeram Back to the Future também. Só que não era aquele mar de rosas que as pessoas acharam que de retorno que ia dar, né? Era barato, mas cansou rápido demais. Aí quando viu, tinha uma churrada de jogo igual, do mesmo jeito, e não tinha tanto apelo com os jogadores, né? Então, infelizmente, foi caindo aí e é isso, acabou. É uma pena, mas é uma lição aí, né? Pra quem tá investindo no mercado de jogos, saiba onde você tá botando seu dinheiro e saiba, assim, escolher bem quais são os títulos que você vai lançar com aquele formato pra não saturar. A gente tem um monte de empresa aí que tem caixa suficiente pra tomar uns baques e continuar seguindo. A Activision, ela faz isso o tempo inteiro. Ela pega a franquia, lança. Se teve um jogo ou outro que custou caro, mas não deu retorno, tudo bem. Eles têm caixa, tem capital de giro pra cobrir isso e vamos pra próxima, entendeu? Mas a Telltale era pequena, cara. Então, se um título como Batman fosse um baque muito pesado pra eles, pra se recuperar já era difícil. Os jogos que vieram depois não estavam dando caixa, acabou. Já era. É uma pena, né? Mas é isso. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Foi muito bom falar sobre essas franquias, algumas inclusive, como eu nem lembrava que tava decepcionado, como foi o Days Gone, cara.
O Atila me lembrou aí, eu realmente, entre o hype do lançamento e o hype agora que eu tô com esses trailers, então deu uma flopada legal, bicho. Também é meio chato encerrar com essa tristeza aí da morte da Telltale, mas infelizmente é a verdade, né? A empresa tomou decisões ruins, quem sou eu pra falar se as decisões delas são boas ou ruins, na verdade, mas acabou falecendo aí, né? Uma tristeza. Então também não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitch. No Instagram é @dropframepodcast e no Twitch é twitch.tv/dropframepodcast_. Beleza? Então até semana que vem, um abraço, valeu, falou! Peraí. Mas vai completar o seu knowledge. Tô falando inglês aqui, tá na loucura, mostra, né? Tô no frio, não sei nem que língua eu escolho pra falar o programa, pra castar. Mas vai completar a sua experiência aí com. Não é experiência, Eduardo. O que você tá falando? Eu não sei. A palavra não é essa, você vai falar português, não é muito difícil, tô aprendendo ainda. Pronto, beleza. Mas a gente vai saber. Mas vai completar. Puta, bicho, deu uma travada aqui. Eu acho que eu vou ficar tomando uma dose de uísque antes de gravar todo dia. O começo tá frio. Eu também, do começo. O último que a gente gravou, eu percebi que os primeiros 5 a 10 minutos eu tô vai pegando assim, que só. Aí vai melhorando. Depois pega o embalo, valeu. Não fusca, você tem que dar umas 5 aceleradas funda pro bicho escutar o motor. Pra passar a sujeira no carburador e ele para de engasgar. Vai, peraí. Que irá completar a sua experiência. Não é experiência? Que eu tô assistindo falar isso, doido? Eu ainda tô no corte lá atrás, bicho. Experiência Drop Frame. Deve ser por isso. Peraí. É doido.